Hoje o Passa Lá em Casa recebe Cristina Assis, fonoaudióloga e fundadora da VivaVox Aparelhos Auditivos, uma profissional que há mais de 2 décadas transforma a vida de pessoas por meio da audição. Vamos conversar sobre saúde, qualidade de vida, envelhecimento e a importância de ouvir bem para viver melhor. Cris é esposa do Edson, mãe da Manuela e da Isabela. Cris, é um prazer recebê-la no Passa Lá em Casa. Os apoiadores desse episódio são Ateliê das Molduras, Beija-Flores Decorações, Butterfly Tour, Casa Belê, Carmen Stephens, Criativa Decor, Espaço Revitar, Ideal Home Concept, Leroy Store, Espaço Lorena. Cris, eu estou tão feliz de te receber aqui no Passa Lá em Casa. Para mim é tão importante. Primeiro que você é a parceira número 1 da DOC, né? Top 10 de capas da DOC. Exatamente. E desde o início do Passa Lá em Casa, que eu projetei esse programa, fiquei pensando nele, você topou na hora já participar da primeira edição. Isso deixa a gente muito feliz, né? Primeiro que a sua empresa, eu gosto sempre de colocar empresas de excelência, e a sua sempre foi, para mim, muito importante. Então, eu estou mega feliz de você aqui. Não, eu que estou também. Fico muito feliz, adorei o convite. Eu gosto muito de participar, você sabe, eu estou lá. Mas eu acho que seu trabalho sempre foi de excelência, né? De qualidade, conteúdo. Então, é sempre muito bom. Eu acho que é isso, né? A gente tem que divulgar aonde a gente vê que é verdade. Muito bom, fico muito feliz e muito honrada. Agora os presentinhos, porque eu tenho sempre meus parceiros. Vicente, me dá um help aí. O Valtair da Beija-Flores e o Alexandre da Casa Belê. Que delícia! Feita lá na sua casa. O Valtair é demais. Linda demais, Lindo né? demais. Aí obrigada. pode pôr. O dog é especial, participação especial. Ai, que delícia. Tudo lá é maravilhoso, né? Você já conhece? Conheço. Que maravilha. Mas não é para você não, Desde Thiago. o começo. É lá pertinho da casa da minha mãe. Da minha mãe também. Minha mãe mora atrás da sua. Delícia. Não é para você não. É para mim. Delícia, obrigada. Adorei. Obrigada. Esses dias eu vi no Insta o Drauzio dando colocando algumas observações sobre a perda auditiva, né? E aí eu fiquei assim, falei, nossa, por isso que eu falei, vamos chamar a Cris, porque é um assunto super pertinente, que quando a gente vai perdendo a audição, está ligado à demência. Eu fiquei assustadíssima com isso. Eu falei, uau! Porque eu te falei, né, que eu estou começando a sentir um zumbidinho. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda aí. O zumbido pode ser um sinal, né? É um dos principais sinais de que pode ter uma perda auditiva. Por isso tem que investigar, né? Não quer dizer que é uma perda auditiva, mas pode ser. Existem vários tipos de demência, né? Mais de 200 tipos de demência. O mais famoso é Alzheimer, né? Então, 60% das pessoas que têm alguma demência é Alzheimer. E existem vários fatores de risco e os fatores modificáveis, né? Como a gente estava comentando agorinha mesmo. A perda auditiva é o primeiro fator modificável. Modificável por quê? Como eu falei, você pode corrigir, né? Então, você detectou uma perda auditiva e usa um aparelho, ou se é um procedimento cirúrgico, ou perdas muito grandes no implante coclear, então você elimina, né? Você diminui esse risco. Por quê? Porque você está deixando de ter a perda auditiva, né? Tá com o aparelho, você volta a ouvir. E aí, dentro desses fatores de risco, está o isolamento social, que a gente vai associar a perda auditiva e o isolamento social, né? O processo cognitivo, ele é muito influenciado pela audição, né? Porque o que é a cognição? É você receber, você processar, né? Armazenar aquela informação e saber usar aquela informação. Exatamente. No dia a dia, no mundo. E a gente tem um monte de função ligada à cognição, que é linguagem, atenção, memória. E a audição é fundamental para isso tudo, né? A audição, ela estimula a memória, porque você está assistindo uma televisão, vê uma notícia, você lembra de uma coisa que aconteceu, né? Verdade, você está conversando, você lembra de histórias do passado.
e é fundamental para o desenvolvimento de linguagem, né? Quem nasce surdo, né? A surdez pré-lingual, antes de adquirir a linguagem, a pessoa não desenvolve uma linguagem como a nossa. O surdo profundo tem uma dificuldade maior da linguagem. Então, por isso que a audição ela é muito importante no funcionamento, no bom funcionamento do cérebro, na qualidade de vida, né? Não só do idoso. Porque a gente fala muito do idoso e você acabou de falar de pessoas que nascem já surdas e crianças que têm dificuldade, né? Às vezes no colégio, porque teve até conhecidos que tem uma criança que achava que tinha problemas e na verdade era surdez. Às vezes uma dificuldade de aprendizagem, né? A criança às vezes não começa a falar, é autista. Exatamente. Então, e acharam que era outra coisa, foram descobrir que é uma perda auditiva. Que era perda auditiva. E aí é isso. Então, realmente, né, existe essa relação, está cada vez mais sendo provada, as pesquisas estão cada vez mais mostrando o risco. Mas a gente não assusta, a gente não quer assustar, né? A gente quer prevenir. Não, o importante é prevenir, assustar não, nunca, né? Eu acho que é importante a gente ter sempre a informação e agora, sabendo disso, as pessoas terem mais acesso e buscar mais, fazer exames, né? Eu acho que o importante é isso. Para isso que vem a informação, para você se prevenir, não é para ficar assustado. A OMS colocou a triagem auditiva, né, nos exames fundamentais para o idoso. Sim. E a gente associa, por exemplo, porque existe uma questão do preconceito. E a vida está barulhenta, né? Isso tem a ver? Muito. Com muito barulho no mundo e a gente vai ficando... Inclusive, a perda auditiva, ela geralmente é multifatorial. Né? O fator genético, hereditário é muito forte, mas a exposição a ruído, medicação, tem algumas medicações, por isso que a gente fala a automedicação é preocupante, porque tem medicação que é autotóxica, né, que é prejudicial à audição, a exposição ao ruído, né, como a gente falou. Então, geralmente, são vários fatores acumulados, né, que a pessoa vai desenvolvendo. Naturalmente, a gente vai perdendo um pouquinho da audição, né? Acho que o Drauzio até fala falou vídeo, que né? é normal com o envelhecimento e perdendo, né? Como a gente perde a visão, né? A gente começa a ter que ter o óculos para daqui a pouco eu vou ler as perguntinhas com o óculos. Então é natural. Alguns idosos, algumas pessoas tendem a ter uma perda maior, outras menos. Agora a gente compara muito, eu ia falar isso, o preconceito do uso do aparelho, porque as pessoas acham que é feio, que aparece. E hoje, hoje eu sei, né? Depois de muitas capas da Vivavox, muitas fotos, microscópico, e muito discreto. E às vezes falta um pouco do cuidado nessa triagem, nesse diagnóstico. Então, por exemplo, a visão. Você vai no oftalmo, a primeira coisa é medir o grau, né? E às vezes meio grau, o médico já indica o óculos. E é até mais comum a criança já ir para o oftalmo, fazer né? Tem algum problema na escola, já a aprendizagem. Ela está com problema de leitura, e nunca pensam mesmo. Não, seria o ideal, né? A triagem auditiva também nas crianças. Então, não é idade, né? Hoje a gente tem muito paciente jovem. Covid acabou também, né, desenvolvendo alguns casos de perda. E o interessante é que na época do Covid, na época da máscara, muita gente descobriu que tinha perda auditiva porque tampou a boca. Olha, porque a gente faz a leitura labial. Tem uma perguntinha sobre isso aqui. A leitura porque labial. A gente está acostumado a... Né? É instintivo, né? A gente conversa olhando para a boca e quem vai perdendo a audição vai usando a parte visual. Inclusive, o cérebro modifica. Com algum tempo, pouco tempo de perda auditiva, já existe uma mudança cerebral que você mexe em funções, você deixa de usar a área auditiva, você começa a usar a área visual, você começa a ler ao invés de ouvir. E depois, colocando o aparelho, você consegue voltar a estimular áreas auditivas. Mas a Covid, como eu estava falando, a máscara, muita gente começou a perceber uma dificuldade auditiva, que às vezes era uma dificuldade leve, tampou a boca, começou a ter dificuldade. Então, assim... A Covid me deixou, foi sem cheiro. Você perdeu? Eu perdi. Não assim, recuperou? Recuperei menos. Eu sinto assim, antes eu tinha, qualquer cheiro me incomodava, hoje já eu menor. Fiquei triste. Foram muitas porque cheiro é muito bom. Pro bom ou pro ruim, né? Mas assim...
É importante. É importante. Cris, vou te fazer uma pergunta. Dentro de uma casa, o que você acha que mais se perde quando alguém não consegue mais ouvir bem? As palavras, as conversas ou os vínculos? Na verdade, acho que principalmente os vínculos, né? Mas tudo associado, né? Porque a pessoa deixa de ouvir uma palavra, deixa de participar de uma conversa, deixa de estar naquele meio. E eu falo, não é não só dentro de casa, não. As pessoas vão deixando de receber informação numa consulta médica, né? Vai perdendo a autonomia porque não quer ir mais sozinho, porque fica com medo de não entender direito. Então, assim, esse isolamento ele começa dentro de casa, né? E geralmente é a família que percebe. Sim. Né? A gente está chamando a mãe, ela não está, né, ouvindo ou está respondendo diferente. Vamos lá. Tudo sempre, né? As perguntas é esse caminho, né? Tem a relação. Qual é a importância de uma família aprender a falar olhando nos olhos, ter paciência e criar um ambiente mais acolhedor para quem tem dificuldade auditiva? Porque quando a gente sabe, eu tenho experiência por causa do meu tio, né? Aí a gente tem que chegar pertinho dele, porque ele demorou muito a usar, só foi querer fazer isso muito mais tarde, e ele não aceitou, né? E aí, assim, ele foi perdendo, foi tudo isso que foi acontecendo, se isolando, né? Porque aí começa a não entender nada, mas a gente sempre teve que falar, já há anos, bem pertinho, né? De frente, chamar atenção. Você falou isso dele aceitar. A aceitação é 50%, né? Se a pessoa não aceita que tem perda, não vai querer usar, vai pôr o aparelho. Então, eu até falo, às vezes, na consulta com a família, a gente empresta o aparelho, a pessoa leva para fazer um teste. Legal isso que você fala. É fundamental, porque vê em casa, sente, às vezes a pessoa está tão resistente, mas na hora que usa, né, volta, às vezes, encantado. Olha, e vê, eu não sabia eu achei que tinha essa grande, possibilidade. A gente gosta, a gente não gosta de vender sem o teste. Para a pessoa conscientizar, às vezes, mas é 50% aceitar, né? Porque às vezes não chega aceitando, fala que não precisa, ainda brinca assim, tô te ouvindo, olha só, eu não preciso. E aí eu falo, não a perda auditiva, a gente compara com a visual, né? Para ficar fácil. O cego, não adianta colocar um óculos, ele não vai enxergar. Né? Quem tem uma surdez total, não adianta pôr o aparelho. Você precisa do aparelho para melhorar, igual o óculos. Você precisa, né, de corrigir um grau. Perda auditiva também, é correção de um grau. Então, essa aceitação faz parte do processo de adaptação. Entendi. E aí, a família é fundamental, primeiro nesse diagnóstico, né? Porque geralmente a pessoa não percebe, a família que começa a perceber. Porque você já vai, né, chamando, a pessoa não olha. Aumenta a televisão lá em casa está numa altura danada. É verdade. Né? Porque ela vai precisando corrigir, aumentar para entender, para ouvir melhor. E aí a família precisa ter esse cuidado, né? Porque eles ficam muito chateados, falam, não tá me ouvindo? Não tá de aparelho? E eu brinco, eles falam, aparelho não é um ouvido novo, né? Porque mesmo com aparelho, algumas dificuldades continuam. Então, a família tem que ter paciência. A atenção, como eu já até comentei, é fundamental para a audição. Então, às vezes, está desatento. Eu falo, hoje o celular está deixando todo mundo surdo. Você está ali no celular, alguém fala, como é que é mesmo? Né? Então, você tem que estar atento. Junta muitas outras coisas, né? Falta de atenção. Isso aqui, para mim, é uma loucura. Então, eu falo, tem que chamar, né? Você quer falar uma coisa importante? Você chama, mãe. Aí, olha. Vamos sair para o médico? Vamos, tá com fome? Tá na hora? Porque não adianta sair falando porque a pessoa tem dificuldade de receber, de perceber de onde vem esse som. Agora eu lembrei de uma outra pergunta. Esses fones que a meninada usa, atrapalha, isso faz mal? O fone, eu brinco, ele por si só, ele não é o vilão. O problema do fone é a quantidade de horas que se usa e a intensidade do volume, né? Então, é perigoso, sim, ficar mais de... O ideal seria usar 1 hora, parar 1 hora, né? Outro dia eu teve um vídeo de um médico falando, achei super interessante, a regra dos 60. 60 minutos em 60% do volume. Tá. Né? Então, passou de 60 minutos, dá um repouso. Igual existe trabalhadores que trabalham com ruídos, né? Eles têm um tempo de exposição e um volume que eles podem ficar expostos para causar. Porque as células da cóclea, né, as células ciliadas que são lesionadas com o envelhecimento, com o ruído.
e não recupera mais. Então, uma vez lesionado, não tem recuperação. E aí... Tinha que inventar, já tem que ter um estudo aí para ter alguma coisa para dar uma regenerada, né? Existem estudos de células-tronco, né? Mas a gente sabe que ainda está um pouquinho distante. A cóclea é o osso mais duro do corpo humano. Então, até o acesso é mais difícil, né? Assim, eles conseguem, até na cirurgia de implante coclear, acesso à cóclea, mas esse acesso, às vezes, acaba lesionando. Então, mas assim, a gente sabe que existem pesquisas. No futuro, de repente, a gente consegue. Depois de 24 anos ajudando tantas pessoas a ouvir melhor, o que você passou a ouvir de diferente da própria vida? Porque eu acho que são muitas histórias, né? Ô, Guta, eu falo, é engraçado, porque eu fui fazer a faculdade de fono porque eu adorava criança, para trabalhar com criança. É verdade, eu lembro dessa matéria. Eu acho que foi uma das primeiras. Foi. Eu adorava. Então, eu descobri no terceiro ano que tinha esse curso, porque, né, muito lúdico, né, terapia com criança. E estou eu trabalhando com 90% de idosos. E eu adoro, porque eles são muito queridos, né? Gostam muito da atenção. Então, a gente aprende muito, né? Muitos pacientes centenários, pacientes de 90 anos, 90 e tantos anos, independentes. E a gente aprende demais. Eu gosto demais. Que sorte ter você para atendê-los, né? Porque você é tão atenciosa. As minhas fonos, e é interessante que a gente vai juntando pessoas próximas que têm a mesma característica, né? Que quem não tem a característica não dá certo, não fica. Então, a equipe lá, as meninas que recebem, até às vezes profissionais da saúde que a gente atende, fala: nossa, eu nem sabia que era tanta informação, que era tão complexo. Então, assim, eu acho que eu fui aprendendo muito. Eu sempre fui muito paciente, eu sempre fui muito calma, né? É uma característica minha. Mas eu acho que eu aprendi muito que a gente... Acho que depois que a gente vira mãe, né, nesses 24 anos, que a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Né? Verdade. Que a gente realmente precisa de ajuda, de dividir. E eu gosto muito, assim, de compartilhar conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento é para ser dividido e isso multiplica, né? Então, é o que eu falo. Eu tenho uma equipe muito boa lá, né, nas duas lojas, que tem esse perfil de ter o cuidado, de ter o acolhimento, a paciência. Que bom. Muitas vezes, quem percebe primeiro a perda adotiva, que a gente falou, né, é a família. Como que os familiares podem abordar esse assunto sem constranger? Porque eu sempre fico assim, preocupada. Isso, né, como eu tenho uma pessoa muito próxima, um tio, a gente sempre falou. E ele ficava chateado, né? Porque a gente quer ajudar, porque a gente sabe o tanto, você está explicando o tanto que atrapalha a falta de audição, né? Você conversar, participar, e foi o que aconteceu com ele. Ele ficou completamente isolado da família, já te contei, né? E como que faz? Você tem, assim, um manual, vamos dizer, para a família, quando percebe, quando começa a ver que a pessoa não está... o passo a passo, existe isso? Não existe. Na verdade, eu acho que cada família tem que saber o perfil, né, daquele idoso, porque tem uns que são mais abertos, né, que você fala: pai, você não acha? Olha como é que a televisão está alta, o senhor não acha? A gente está conversando, o senhor não está participando. Então, tem uns que às vezes tem que ser quase que arrastado, né, para ir no médico, para ouvir às vezes de um médico. Esse é o meu pai. Ou da gente. Então, não existe uma regra, mas eu acho que sempre sem aquela acusação. Você está surdo? Você não está me ouvindo? Né? Porque tem também aqueles familiares impacientes. Já falei 3 vezes. E não adianta gritar, né? Porque eles ficam, não precisa gritar. E chateia. Então, é chamar, né? Chama atenção. Chama a atenção, né? Não chamar a atenção. Chama para a pessoa ter atenção. E fala: mãe, você não ouviu? Alguém te chamou. Então... Porque começa assim, começa com o a televisão mais alta, né? Às vezes um zumbido, um chiado. Então, são características principais. Televisão alta, repetir, não entende, pede para repetir. O é clássico. Então, eu acho que é com cuidado, sem
sem brigar, porque pode às vezes até a pessoa ficar mais chateada e resistente. E os aparelhos, né, estão tão modernos, a vida mudou tanto, né? Muito, a gente porque fala eu fico impressionada, Vicente, toda vez que eu vejo, a gente vai fotografar os aparelhos, é minúsculo. E não é só pequenininho dentro do ouvido, porque às vezes tem, né, precisa que seja um aparelhinho atrás da orelha, mas é atrás da orelha com um fiozinho tão pequenininho, né? E a conectividade, hoje tem conectividade Bluetooth, então a maioria dos idosos adora o celular, né? O videozinho. Sim. Então, conecta no aparelho auditivo, os aparelhos separam som, filtram ruído. Então o pessoal fala, vou ouvir tudo barulhento. Não, o aparelho ele só amplifica o que você não está ouvindo, né? Os sons altos que você ouve, ele não vai amplificar. Então, hoje está muito confortável, né? Eu já estou vai fazer 25 no final do ano, 25 anos, 24. A gente viu a evolução muito grande de tamanho, diminuição de tamanho, tecnologia, qualidade de som. Então, realmente, não é mais aquela... Não precisa ser, né, aquele aparelho. E tem mais alguma coisa que você acha importante, que eu não abordei aqui? Eu acho assim, que o diagnóstico, né, e o início do uso de aparelho, da intervenção, fala aparelho que é a minha área, né, mas tem outras correções, né, cirúrgica, às vezes, perdas maiores, um implante, a gente não pode deixar passar, né, porque quanto mais tempo de privação auditiva, de pouco estímulo, mais difícil é para recuperar. Então, a gente não pode deixar o cérebro esquecer os sons, né? A gente não pode deixar ficar muito tempo sem ouvir, porque a plasticidade neural todo mundo tem, né? A gente tem até morrer. Mas quanto antes você consegue reverter com estímulo, fala até a fisioterapia, né? Então a pessoa perde um movimento, quanto antes começa uma fisioterapia. Eu brinco, às vezes a gente mobiliza um braço, pouco tempo, você tem que fazer uma fisioterapia. Então, voltar a ouvir, eu brinco com eles, é uma fisioterapia no cérebro. Então, quanto mais tempo de privação, mais preguiçoso o cérebro vai ficando, maior a dificuldade de entendimento, porque ouvir é a parceria, ouvido e cérebro. Né? O ouvido capta e o cérebro processa. Se o ouvido não está captando, essa informação não está chegando no cérebro. E aí essa questão de entendimento cognitivo vai piorando. Então, realmente não pode deixar passar muito tempo. E é aí o que é o início da conversa, né? Que é o que o Drauzio falou, que está ligado à demência, né? O cognitivo começa a ficar né, privado de um estímulo, né? O cérebro vai perdendo células, né? E o isolamento social, né? Eles têm falado muito, essas pesquisas têm mostrado muito a relação da perda auditiva e o isolamento social. O isolamento social, a pessoa vai ficando cada vez mais quieta, porque deixa de assistir uma televisão, né? Deixa de participar com a família, deixa de querer sair. Então, a gente tem casos engraçadíssimos. Essa semana eu atendi uma paciente, a dona Nair, que quando ela foi, ela estava até com outros comportamentos. As filhas falavam, ela saía, ela ficava nervosa, ela queria procurar um banheiro, todo lugar que ela tinha que ir. Uma semana testando o aparelho, chegou com as duas filhas, falou assim, muda o comportamento da pessoa? Eu falei, pode mudar. Ela falou assim, minha mãe está tão segura de si, e elas ainda falaram, você vai ver, ela vai chegar aqui, ela não vai nem pedir, nem vai lembrar do banheiro. Era uma insegurança que ela tinha, até às vezes para fugir do assunto, para fugir da situação. Então, super muda, compreensível. Né? As pessoas às vezes falam, tem outros que falam assim, a gente desliga o aparelho para fazer uma revisão, desligou meu pai. A pessoa fica quietinha. Tem um caso engraçadíssimo, uma outra paciente minha que o pai dela também tem perda auditiva, levou um tombo, caiu, ficou um tempo internado numa cidade pequena, tiveram que transferir, e ele entubaram, tiraram, desentubaram, estava recuperando, mas ele não acordava e estava todo preocupado, já tinha passado um tempo, né, assim, e aí a filha dele que usa aparelho falou assim, vamos colocar o aparelho no papai? Colocaram o aparelho. Menina, ele acordou, ela falou assim, parecia milagre. Que incrível. Ele estava no processo de recuperação, mas o voltar a ouvir, né, trouxe ele para a realidade, porque é igual quando a gente fica sonolento, né, você começa a acordar ouvindo, e ela falou assim, Cristina, todo mundo no hospital ficou chocado, porque a gente botou o aparelho nele, deu
Meu pai começou e acordou. Tipo, saiu do coma, né? E Sim. não era, talvez, ele já não estava num coma da doença, ele estava sem ouvir, dormindo. Olha. Então, tem muita história interessante, né? Outros, você coloca o aparelho, a pessoa fala assim, nossa, parece que me tirou do buraco. Porque você vai perdendo a audição, você vai ficando, né, alheio. Então, é muito legal, é transformador. Eu falo que tem vezes que a gente até emociona, né? Tem gente que coloca e chora, família, criança, né? Então, criança também, porque... esses vídeos que a gente vê na internet é muito viral, mas no dia a dia, às vezes a gente tem crianças um pouco maiores, né? Que não estão, que descobrem, e aí a criança, a mãe, né, fica, é muito legal, é muito emocionante. Nossa, todos os nossos sentidos são super importantes, e a audição, né, você não ouvir o mundo, tem a parte do barulho, que a gente podia assim, né, tem um botãozinho, ai, barulho eu não quero ouvir não, para regular, que como eu te falei, eu acho o mundo muito barulhento, mas aí quando a gente está, né, a gente mora num lugar bem silencioso, aí o privilégio de ouvir, nossa, passarinho de manhã é uma loucura, né? É uma orquestra. Uma delícia. Aí dá vontade de aumentar o volume para ouvir, porque são sons maravilhosos. É um privilégio o nosso cérebro, ele aprende, né, a separar. Então, mesmo o barulho, né, quem mora no lugar, eu brinco, tem gente que mora na beira da linha do trem. Pois é, mas as pessoas falam, né? O Del tá lá em Belo Horizonte, a rua é bem barulhenta. Ah, já acostumei. Cara, eu não consigo acostumar com barulho. Eu tenho algum problema. Não, é sério. Existe uma sensibilidade. Assim, barulho, quando alguém risca algum negócio, aquilo parece que, assim, me dá um negócio, quando risco o prato, é como se fosse muito intenso. Eu acho que eu tenho volume para barulho intenso. É assunto para outro episódio, mas existe não é uma doença, uma alteração que chama hiperacusia. As pessoas que então eu tenho esse negócio. Não, é sério. Tem uma hipersensibilidade. Eu não saio mais, assim, para ir show, porque eu falo o Del, né? Demais. Assim, me incomoda demais, mas incomoda, por exemplo, eu adoro conversar, né? Então eu estou conversando com você, tá ótimo, maravilhoso. Se começa 2, 3 pessoas conversar, o cachorro latir, exato, tira me sua descompensa totalmente. E barulho, assim, qualquer ruído forte me deixa alucinada. Eu não consigo acostumar com barulho. Nós vamos fazer uma audiometria. Ai, vamos. Vamos. Porque... Ai, meu Deus. Cris, ai, que bom. Obrigada. É tão bom você estar aqui. Fiquei muito, muito, muito feliz. Também gostei demais. Ai, que bom. Tirando o doguinho que de vez em quando deu uma... Acostumada.